Vamos ver mais dois exemplos, então? O exemplo 3. Calcular a integral de superfície de y² z² ds, aonde a nossa superfície sigma é a parte do cone z igual a raiz quadrada de x² mais y² compreendido entre os planos z igual a 1 e z igual a 2. Como é que a gente pode saber que isso aqui é um cone? Bom, se a gente apaga o y daqui, ou seja, se a gente coloca o y igual a zero, se y igual a zero, você tem z igual a x, que é a reta. Se você deixa o x igual a zero, você também tem uma equação, z igual a x, z igual a y, que é outra reta. Se você coloca valores diferentes para z, que eu acho que é a parte mais fácil de visualizar dessa maneira, se você coloca z igual a zero, você tem um ponto. Se você coloca z igual a 1, você tem uma circunferência de raio 1. Se coloca z igual a 2, você tem uma circunferência de raio 2. Z igual a 3, uma circunferência de raio 3. Ou seja, conforme você vai crescendo aqui no eixo z, você tem circunferências que estão aumentando de acordo com o z. Ou seja, isso aqui é a equação de um cone. Isso aqui é visto lá um pouquinho no cálculo 2, talvez, mas faz parte das equações lá de geometria analítica, ou da ideia lá em geometria analítica dos cones, né? E no cálculo 2, no começo do cálculo 2, quando você trabalha com funções de mais de uma variável. Então, essa equação é um cone entre z igual a 1 e z igual a 2. Então, corta no z igual a 1 e corta no z igual a 2. O que nós temos aqui é o que a gente chama de tronco de cone, né? Em geometria espacial, isso aqui é visto como um tronco de cone. Aqui não tem outra maneira de isolar que não seja o próprio z. Aliás, o z já está aqui isolado, né? Se você tentar isolar x ou y, você vai ter que elevar ao quadrado, você vai ter que fazer separações, você vai ter raiz positiva e negativa para cada um deles. Enfim, dá para fazer, mas o resultado é bem mais complicado para resolver do que a gente deixar o z isolado dessa maneira. Como ele está cortando em z igual a 1 e z igual a 2, se a gente colocar uma projeção, uma fonte de luz aqui no z, a sombra vai ser esse anel que nós temos aqui embaixo, porque o meio ele é oco. Então, você tem a sombra que vai ser o nosso R, agora vai estar em função do x e y. Para z igual a 1, você tem uma circunferência de raio 1. Para z igual a 2, você tem uma circunferência de raio 2. Então, você tem uma região que é esse anel, digamos assim, que vai entre R igual a 1 e R igual a 2 e dá a volta inteira. Bom, outra coisa para fazer aqui. A gente precisa fazer as derivadas. Você fazendo a derivada do z em relação a x, lembra que x² mais y² vai estar elevado a 1/2. Aí a derivada você passa 1/2 multiplicando, subtrai 1 do expoente, vezes a derivada do que está aqui, que é 2x, o 2 do 2x com o 1/2 da derivada da raiz, eles vão simplificar, vai sobrar x sobre raiz quadrada de x² mais y². Se tiverem alguma dúvida, não conseguirem resolver, não conseguirem encontrar essa derivada, me avise. A derivada do z em relação a y vai ser a mesma coisa, só quando você faz a derivada parcial dessa função x² mais y² em relação a y, ao invés de 2x, a gente vai ter 2y. Portanto, o 2 também vai simplificar, vai sobrar essa nossa equação. Quando a gente eleva tudo isso ao quadrado, vejam, a gente tem esse primeiro termo ao quadrado, fica x² sobre x² mais y², mais esse segundo termo ao quadrado, que é y² sobre x² mais y². Quando eleva ao quadrado, essa raiz vai simplificar, né? O denominador vai ser exatamente o mesmo. Então, se nós juntarmos, a gente vai ter x² mais y² dividido por x² mais y², que vai ficar igual a 1. Então, essa primeira parte aqui vai ficar tudo igual a 1. 1 mais 1, 2. Portanto, a nossa raiz quadrada de 2. Bem, voltando então à nossa equação. Nós temos a integral de y² z² ds. Esse ds a gente já encontrou que é a raiz de 2dA. Agora a gente precisa substituir as equações. O y² permanece, o z nós temos a equação
da superfície, que é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Quando a gente substitui, o quadrado simplifica com a raiz, então a gente vai ter y quadrado que multiplica x quadrado mais y quadrado dA. Raiz de 2, que é o nosso módulo do produto vetorial, vezes essa nossa integral. Bom, para resolvermos, agora a gente precisa colocar os limitandos da nossa integral. Então, primeiro a gente trabalha a integral de superfície em si, e aí tem que pensar, raciocinar como é que vai estar essa superfície, onde que vai estar essa integral, e depois que você montou a integral, que você vai pensar como é que você vai resolver ela. A nossa região, ela é esse anel. Para nós resolvermos, a gente até poderia usar coordenadas retangulares, mas fica bem mais fácil se usarmos as polares, né? Por quê? Porque o raio desse anel vai de 0 até 1 e o θ vai de 0 até 2π. Então fica bem mais fácil de resolvermos. Substituindo então, cuidado que aqui você está utilizando as coordenadas polares para resolver essa equação. É diferente de você fazer a equação paramétrica de uma curva através das coordenadas polares. Então, o raio aqui, ele varre toda essa região. O raio ele tem que ir de 1 até 2. Não pode ser o raio igual a 1 ou raio igual a 2, que você tem só a curva, só a borda desse nosso anel. Então, o raio ele tem que ir de 1 até 2. E o θ? O θ dá a volta inteira, então vai de 0 até 2π. dy ao quadrado. O que é o nosso y em coordenadas polares? R seno de θ. Como é ao quadrado? R quadrado seno quadrado de θ. X quadrado mais y quadrado também das coordenadas polares, a gente tem que ele é igual a 1. Se a gente voltar lá nas coordenadas que nós utilizamos para resolver nas relações, aqui, ó. Nas cilíndricas, o R é igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, porque o raio ele só pode ser positivo. Nas polares, o raio pode ser negativo também. Então, nesse nosso caso, R quadrado, ou se você levar o quadrado aqui dos dois lados, você tem que o x ao quadrado mais y quadrado vai ser igual a R quadrado. E y é igual a R seno de θ, certo? Aqui está nas cilíndricas. Nas cilíndricas, a única coisa que aumenta é o que o z fica igual ao próprio z. Então, as polares, você só tem essa relação com x e y, você não tem o z. Essa é a única diferença. Bom, voltando para a nossa equação, então, para o nosso exercício, a gente substitui o y, substitui x ao quadrado mais y quadrado e resolve isso aqui. Então, a gente tem r quadrado vezes r quadrado vai ficar r na quinta, vezes seno ao quadrado. Lembra que esse dA, quando a gente está utilizando as coordenadas polares, ele se transforma em r dr dθ, certo? Assim como nas cilíndricas, o dv vai ficar r dr dθ, e nas esféricas, a gente também tem uma relação para o dv, que é ρ quadrado seno φ vezes ρ de θ de φ. Mas isso é assunto para as próximas aulas, não é para agora. Mas nas coordenadas polares, esse nosso dA tem que ser necessariamente o r dr dθ. Resolvendo, então, a gente vai ter r na quinta seno quadrado de θ dr dθ. Integral de r na quinta, r na sexta sobre 6. Substituindo os nossos raios de r igual a 1 até 2, a gente vai ter isso aqui igual a 21. 21 é sobre a raiz de 2, né? Resolvendo sobre a raiz de 2. Sobra a integral do seno quadrado. A integral do seno quadrado nós também já fizemos em algumas aulas anteriores. Vai ser 1/2 de θ mais 1/4 do seno de 2θ. Lembram que eu comentei com vocês que a integral do seno ao quadrado fica negativa e a integral do cosseno ao quadrado fica positivo? Então, essa é a única diferença aqui. Então, a integral do seno ao quadrado de θ, de 0 até 2π, é 1/2 de θ mais 1/4 do seno de 2θ. Substituindo essas nossas equações, a gente vai ter, bom, tanto o seno de 4π quanto o seno de 0 fica igual a 0. Só sobra 1/2 vezes o θ, que para 0 também vai ficar 0, são 1/2 vezes 2π.
O 2 com 2 vai simplificar, só vai ficar 1 vezes o π, ou seja, 21π sobre raiz de 2, certo? Então, essa é a nossa equação. Claro, você pode multiplicar esse π por 3,14159 e dividir pela raiz. Você tem um resultado quebrado aí com tantas casas decimais você queira. Não é assunto para agora, mas para agora neste momento do slide ou da aula. Mas, se necessário, você pode fazer essa aplicação e você ter um número, vai dar um número quebrado, mas vai ser um número, beleza? Então, essa é a ideia. Aqui o livro lança um desafio, e eu vou deixar para vocês brincarem com ele também, que é calcular essa integral do exemplo 3, utilizando a equação paramétrica do cone, que é r cosseno θ, r seno θ e r. Por que é essa nossa equação? Bom, o nosso x lá das coordenadas polares é r cosseno θ, o nosso y das polares é r seno θ. E o z? O z é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, que é a raiz quadrada do r quadrado, ou seja, z é igual a r. Então, a equação paramétrica de um cone pode ser dada dessa maneira. E da mesma maneira, como o raio vai de 1 até 2, o θ vai de 0 até 2π. Não sei, não resolvi isso aqui, não sei se vai ficar mais simples ou mais difícil de resolver, mas tá aí uma outra maneira de vocês resolverem essa mesma equação, certo? Vamos a mais um exemplo, então? O último exemplo de integrais de linha, de integrais de superfície. Aqui nós temos uma aplicação. Suponha que uma lâmina curva sigma, ou seja, esse sigma é a nossa superfície, ela tem uma densidade ΔZ qualquer. Esse ΔZ aqui ele está considerando uma constante. Essa constante, por exemplo, se essa constante fosse 1, a gente teria uma vez a área, ou seja, a própria área da superfície. Se essa constante fosse 2, é como se você tivesse uma placa, que é essa nossa superfície, e essa superfície ela tem uma densidade de 2. E aí você vai estar calculando a massa dessa nossa lâmina. Como a gente quer fazer genericamente, a gente vai deixar em função de um ΔZ, onde esse ΔZ é uma constante. E seja o paraboloide z igual a x² mais y² abaixo do plano z igual a 1. Como é que a gente analisa esse paraboloide? Bom, se você tirar o y, uma parábola de concavidade para cima. Se você tirar o x, uma parábola de concavidade para cima, que sobe até no z igual a 1. É para determinar a massa desse nosso cone, dessa nossa lâmina, que é esse nosso paraboloide, né? Cone era o exercício anterior. Bom, o z já está isolado. Derivada do z em relação a x, 2x. Derivada do z em relação a y, 2y. Então, a massa vai ser a integral dupla da nossa superfície. O que nós estamos multiplicando na superfície é o nosso sigma zero, que é a densidade, e estaremos calculando ao longo desse nosso ds. Resolvendo, então, a gente vai ter 2x², que é derivada em relação a x², derivada em relação a y², mais 1, que é a própria integral que a gente viu anteriormente, né? A fórmula que a gente viu anteriormente. Resolvendo, então, a gente vai ter 4x² mais 4y². dA. Agora a gente precisa resolver essa nossa integral aqui, colocar esses nossos limitandos. Como nós isolamos o z, a sombra desse nosso z vai ser essa circunferência que nós temos aqui. Circunferência compacta, né? Então, o raio vai de 0 até 1 e o θ vai de 0 até 2π. Essa é a nossa região. O raio vai de 0 até 1 e o θ vai de 0 até 2π. Fazendo essas substituições, se a gente colocar o 4 em evidência, sobra 4 que multiplica x² mais y². E x² mais y² é r². Então, nós temos 4r² mais 1. No lugar do dA, como a gente está utilizando as coordenadas polares, r dr dθ, certo? Aqui você também poderia inverter, fazer primeiro em θ e depois em r. Não tem problema nenhum você fazer isso aqui, já que os dois extremos aqui eles são constantes. Se não fossem constantes, se fossem equações como era no exemplo 2, aí a gente não pode fazer essa mudança de ordem na integral, mas aqui é necessário, aqui é possível fazer essa mudança de ordem. Para resolvermos em relação a r, nós temos esse 4r² mais 1, que a gente pode chamar de u. Por quê? Porque se u é 4r² mais 1, a derivada vai ser 8r.
E isolando o RdR aqui do lado da integral, fora da raiz quadrada, junto com a integral a gente tem esse nosso RdR. Então, chamando o U de 4R² mais 1, o de U fica 8R, o 8 a gente passa dividindo, portanto, du sobre 8 é o nosso RdR. Ou seja, o RdR a gente substitui por du sobre 8. E isso que está aqui dentro da raiz é o nosso U. Então, a gente tem a integral de U, raiz quadrada de U, que é a mesma coisa que U elevado ao meio, vezes du sobre 8. Integral de... Esse 1/8 é uma constante. Integral de U elevado ao meio, soma 1, dividido pelo mesmo resultado. Então, vai ficar U elevado a 3/2 sobre 3/2, que a gente multiplica pelo inverso, que é vezes 2/3. Simplificando o 8 com o 3, vai ficar 4. 4 vezes 3, 12. 1 sobre 12. 4R² mais 1 elevado a 3/2 de 0 até 1, que é o que nós temos aqui. 4R² mais 1 elevado a 3/2 de 0 até 1. Esse 12 foi passado aqui para frente da integral. Resolvendo isso aqui, cuidado que aqui para 0 não vai ficar 0, tá bom? Para 1 a gente vai ter 4 vezes 1 ao quadrado 1, mais 1, 4 mais 1, 5. 5 elevado a 3/2. Para 0 a gente vai ter 0, mais 1 elevado a 3/2, que é 1. Ou seja, 5 elevado a 3/2 menos 1. Quando a gente integra em relação a θ, só vai sobrar o θ de 0 até 2π. Esse 2π vai estar multiplicando, então o 2π com o 12 simplifica, pode ficar apenas π sobre 6. Δ0 é a nossa densidade, e 5 elevado a 3/2 menos 1. O 5 elevado a 3/2 é a mesma coisa que 5 ao cubo, raiz quadrada de 5 ao cubo, e esse 5 a gente pode tirar da raiz. Ou seja, vai ficar π vezes a nossa densidade sobre 6, mais 5 raiz de 5 menos 1. Então, esse é o nosso resultado da integral. Ah, mas e se esse Δ0 fosse igual a 1? Bom, se esse Δ0 fosse igual a 1, o que nós estaremos calculando é a massa dessa nossa lâmina aí. Tudo bem? Então, estão aí mais 2 exemplos de aplicações de integrais de superfície. A gente pode simplesmente resolver a integral de superfície ou calcular a massa da lâmina, ou, se essa densidade fosse igual a 1, calcular a própria área da lâmina, ok? Em integrais de superfície, esse é o conteúdo e essas são as maneiras de resolvermos. O próximo conteúdo são as integrais de fluxo. Ou seja, nessa mesma superfície, agora a gente vai estar aplicando um campo vetorial. E esse campo vetorial vai nos dar o fluxo que passa ao longo dessa nossa superfície. Mas isso é assunto para a próxima aula. Beleza, gente? Até mais!